Olá! Talvez você já tenha se questionado sobre como descobrir a minha vocação, como saber a que Deus me chama. Isso é muito importante. Se você se faz essa pergunta, primeira coisa que eu lhe digo, parabéns. Parabéns por querer saber exatamente o que Deus quer de você. Não simplesmente o que as pessoas dizem ou o que você acha, mas o que Deus quer de você. Isto é muito importante, de suma importância. Mas antes de falar sobre isso, eu queria explicar uma coisa didática mesmo, o que é vocação. Primeiro, vocação é um chamado sobrenatural de Deus. Se distingue, por exemplo, de um estado de vida. O que seria, segundo a tradição católica, um estado de vida? É o estado em que eu me encontro. Pode até ser fruto das minhas inclinações pessoais, algo natural ou algo que eu não posso escapar. Por exemplo, um estudante. O estado de vida dele é estudante. É temporário, ele não pode escapar. E é lá, no ser estudante, que Deus quer santificá-lo. O estado de vida, por exemplo, é a vocação que nós escolhemos do trabalho. Eu sou médico, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou bombeiro, eu sou policial, eu sou militar, eu sou político. Se for Deus que lhe chamou, esse é seu estado de vida. E Deus quer que você seja santo nesta profissão, que Deus colocou inclinações naturais para que você seja santo ali. Vocação é algo maior do que um estado de vida, é um chamado sobrenatural de Deus, que supera as nossas inclinações pessoais. Até tem fundamento nas nossas inclinações pessoais, porém tem um acréscimo da graça. É um chamado para uma vida mais perfeita, como Jesus fez no Evangelho. Jesus não chamou a todos a serem discípulos ou apóstolos. Deus, nosso Senhor Jesus, pregou a todos e chamou todos a serem santos, cada um no seu estado de vida, na sua profissão, segundo a sua idade, segundo a sua condição. Mas a alguns, nosso Senhor chamou a uma vocação especial. Então, a primeira coisa é distinguir, segundo a tradição da Igreja Católica, vocação é um chamado especial de Deus. Então se vocação é um chamado especial de Deus, então é para pessoas especiais. Então, se fosse assim, o primeiro a desistir seria eu. Não, vejam os 12 apóstolos. Pessoas comuns, pescadores, pessoas analfabetas, pessoas comuns. Deus chama pescadores, Deus chama pessoas muito letradas, como São Paulo. Deus chama pessoas muito santas, desde o seu berço, educadas na santidade. Às vezes, depois de uma conversão, como Santo Agostinho. A vocação não depende das nossas qualidades humanas. O estado de vida, sim. A vocação, não. A vocação é algo sobrenatural. Nesse sentido, você pode estar se questionando, Padre, o matrimônio é uma vocação ou é um estado de vida? É algo natural ou sobrenatural? Veja, naturalmente, normalmente, todos os homens e mulheres querem se unir em matrimônio, ou seja lá, o que for, em qualquer outra religião ou sem religião. Homens e mulheres, normalmente, querem se unir. Isso santifica na medida em que nosso Senhor pega esta inclinação natural que Ele deu a todos os homens e eleva a um sacramento. Então aí, viver o matrimônio segundo Deus, isto é uma vocação. Então, casar, todo mundo casa. Agora, casar segundo Deus é uma vocação. Para os cristãos que vão casar, automaticamente eles têm a vocação do matrimônio. Não sei se eu estou sendo claro, Porque todo mundo é casado. Digamos, não necessariamente os católicos, Outras religiões ou sem religião são casados. Mas não é exatamente uma vocação, é uma inclinação natural. Agora, pela fé, quando você é batizado, quando você é filho de Deus e você submete o seu casamento, o seu matrimônio, a sua união com a sua esposa, segundo os ditames da fé, então isto
é um chamado de Deus. E a gente pode falar muito sobre isso, porque isso é muito bonito. Existe a vocação sobrenatural pura e simples. O sacerdócio, por exemplo, não se baseia na natureza. O próprio celibato não se baseia na natureza. Deus nos criou para reproduzirmos, para nos unirmos, os homens e as mulheres. Então, o celibato, a vocação de freira, a vocação de frade, de monge, ou o sacerdócio, que além de ser celibatário, ele tem uma vocação de ser como Cristo, de agir em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, este é um chamado sobrenatural, um chamado da graça de Deus.